Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Danilo Sonora, eu sou professor de Educação Física, sou especializado em treinamento desportivos com bases fisiológicas e sou professor de tênis de mesa há mais de 20 anos. O objetivo dessas videoaulas é trazer informações sobre teorias do treinamento desportivos aplicado no tênis de mesa. É para ajudar os atletas, a pai de alunos que gostam de acompanhar os filhos, né? E professores que estão começando agora a entender um pouco mais sobre os conceitos, sobre os objetivos e tudo que está relacionado ao treinamento do esportivo aplicado no tênis de mesa. Eu sei que muitos alunos não gostam de teoria, preferem a prática. Professor, fala o exercício que eu tenho que fazer, que eu faço aqui e pronto. Mas você entender um pouco mais sobre a organização dos seus treinos, qual a melhor forma de fazer seus treinos e fazer um treino mais consciente, com certeza vai ajudar a render o seu treino muito mais. Tá? Então fique ligado nessas informações que vai ajudar vocês aí a dar um upgrade no seu tênis de mesa. O título dessa videoaula é Teorias do Treinamento Desportivo aplicado no tênis de mesa. Essa é a primeira videoaula desse tema. Haverão mais algumas aulas sobre esse tema, tá? Hoje a gente vai falar só sobre alguns conceitos, objetivos, características do treinamento. Antes de falar sobre treinamento desportivo, eu gostaria de falar sobre uma coisa muito importante para o atleta, que é a formação interna. As verdadeiras mudanças acontecem de dentro para fora. Então a gente tem que mudar alguns valores, alguns pensamentos, algumas coisas que a gente guarda no nosso coração para realmente começar a melhorar, a começar a evoluir como pessoa, tá? O tema de hoje será estabelecer valores pessoais. O que são valores pessoais? São como o nosso guia, nos ajudam a manter o caminho. São algumas ideias, alguns pensamentos que a gente guarda na nossa cabeça, em nosso coração, e tudo que a gente for fazer, a gente tenta pensar sempre nesses valores para fazer o melhor possível, né? Eh, eu vou compartilhar com vocês duas frases que eu uso muito como valores pessoais para mim. A primeira é de Mário Sérgio Cortella. Fala o seguinte: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. É muito legal essa frase, porque ele corta as pessoas que vivem dando desculpa, né? Ah, eu não consigo fazer isso por causa que eu não tenho dinheiro, eu não consigo fazer isso porque eu não tenho tempo. E ele fala justamente sobre isso. Não dá desculpa, faça o teu melhor na condição que você tem agora. Quando você tiver condições melhores, você vai fazer melhor ainda. Um exemplo para o tênis de mesa. Muitos atletas, muitos, falam, ah, não estou conseguindo treinar direito porque minha raquete está ruim, minha borracha não está puxando muito, não está dando efeito. Treina o melhor que você consegue com a raquete que você está agora. Quando você comprar uma borracha nova, você vai conseguir treinar melhor. Então não fica dando desculpa para você não treinar firme ou concentrado. Tá muito legal essa frase. A segunda é do Aristóteles, que é um filósofo antigaço, né? Fala assim: somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito. Muito legal. O que que ele fala? Que a gente é o que a gente faz todos os dias. Se você treina firme todos os dias, você vai ser um bom jogador. Se você treina mole todos os dias, você vai ser um mole, não tem jeito. Tá? Isso é uma regra para tudo que você for fazer na sua vida. Se você quer ser bom em alguma coisa, faça todos os dias o melhor que você pode. Então, é muito difícil um atleta que treina uma vez por semana ganhar de um atleta que treina duas, três, quatro vezes por semana, porque quem treina mais vai ser melhor naquilo que a gente faz. Ele vai buscar a excelência com mais facilidade. A excelência é o melhor que ele pode, né? Então, muito legal essas frases, tá? Para vocês pensarem um pouquinho sobre elas. Para a gente começar a falar sobre treinamento desportivo, a gente precisa entender primeiro o que significa treinamento. Treinamento é um processo de preparação para aprender a fazer algo que você ainda não sabe muito bem. Então, tudo que a gente quer aprender na nossa vida, a gente tem que passar por um processo de começo, meio e fim para conseguir aprender aquilo que a gente quer. Vou dar alguns exemplos para você. Aprender a tocar um instrumento musical, aprender a tocar um violão, um piano, qualquer instrumento musical, você tem que aprender primeiro as notas musicais, depois os acordes, depois os ritmos. Conforme você vai aprendendo, você vai se desenvolvendo. Isso é um processo de treinamento. Aprender a falar uma língua diferente, tá? Aprender a falar inglês, chinês, japonês, tem que aprender a ler, a escrever, a ouvir, né, o que a pessoa entender o que a pessoa está falando, começar a falar. Tem todo um processo chamado de treinamento. A escola é um local de treinamento de conhecimentos diversos, tá? Matemática, história, geografia, são diversos temas que a gente tem que passar por um processo. A primeira série a gente aprende determinadas coisas, na segunda série aquilo, vai evoluindo, não é? Então isso é um processo de treinamento. E é claro, aprender a praticar um esporte. No nosso caso, o tênis de mesa, né? Tem um processo todo de aprendizagem, aprender a empunhadura, posicionamento, movimento de forehand, backhand, tem todo um processo para você aprender a praticar o esporte.
Rapidinho, só para mostrar para vocês alguns livros muito legais para quem quiser aprender um pouco mais sobre treinamento esportivo. Ó, esse aqui, ó, Teorias e Prática Treinamento Esportivo, de Valdir Barbante, de 1997. Esse livro me ajudou muito na faculdade. Ele é um pouco mais fácil a linguagem, tá? E um pouco mais antiga também. Tem esse outro aqui, ó, Treinamento Ideal, do alemão Jürgen Werneck, também muito legal. Esse é mais completinho, tá? Um pouco mais difícil a linguagem também. E esse terceiro aqui, ó, Treinamento Desportivo, de Antônio Carlos Gomes, foi meu professor no curso de especialização em treinamento esportivo. É um dos nomes mais conhecidos aqui no Brasil, treinamento esportivo. Muito bom o livro. Ele fala muito sobre estruturação, como planejar melhor o treino, bem bacana. Pessoal, algumas pessoas ficam na dúvida sobre esportivo e desportivo. Qual a diferença? É a mesma coisa, pessoal. Só que alguns autores, né, falam que desportivo está mais relacionado com quem vivencia o esporte, o atleta, os professores, os treinadores, né? E esportivo é um pouco mais geral. Por exemplo, o torcedor. O torcedor, ele é um esportista, só que ele não está praticando o esporte. O que é treinamento desportivo? Chegamos no nosso tema principal da aula aqui. Eu escolhi duas frases, um do Valdir Barbante e outro do Antônio Carlos Gomes, que eles definem o que é treinamento esportivo. Existem várias definições, tá? Eu escolhi essas duas porque já dá para entender legal aqui, ó. Treinamento esportivo é um processo organizado de aperfeiçoamento. Então, é um processo todo esquematizado, organizadinho, para você melhorar, que é conduzido com bases em princípios científicos, que é conduzido à base de estudos, né? Estimulando modificações funcionais e morfológicas no organismo, influindo significativamente na capacidade de rendimento do esportista. Vamos resumir aqui, ó. Então, é um treinamento esportivo, é um processo todo organizado para você melhorar, que é conduzido, é baseado em estudo, que estimula modificações no nosso corpo, né? E tudo isso influencia a capacidade do rendimento no esporte. Tudo isso visando, né, um rendimento melhor no esporte. Agora, outra definição aqui. Trata-se de um conjunto de procedimentos que devem ser considerados. Então, conjunto de procedimentos também são várias coisas, né? Que devem ser considerados objetivando o aperfeiçoamento das capacidades motoras em um estado ótimo, em busca da performance ideal. Então, ele fala sobre a importância de melhorar as capacidades motoras, que é a nossa força, velocidade. O corpo sempre vai ser o principal instrumento de qualquer esporte. E visa a harmonia entre os sistemas biológicos, que é a parte aqui funcional, né, os sistemas da fisiologia, psicológico, agora ele acrescenta a parte mental, emocional, e o social, que é a relação entre seres humanos, né? Então, aqui, resumindo também, é um conjunto de várias coisas, né? Ele dá uma ênfase aqui na parte motora, mas também fala que é importante aqui a parte harmonia na parte biológica, psicológica e social. Então, o que a gente entende por treinamento esportivo? É um processo que estão várias coisas influenciadas, que é baseado em estudos também, e tudo visa o melhor rendimento para o atleta. Isso é treinamento desportivo. O que está relacionado ao treinamento desportivo? Pessoal, presta atenção, esse slide aqui é muito importante vocês entenderem que o treinamento esportivo é algo bem complexo, tá? Então presta atenção. Eu vou ler uma frase aqui do professor Antônio Carlos Gomes, tá? Que ele fala o seguinte: a preparação desportiva é um processo tão complexo que o resultado final só pode ser atingido com a união de diversos fatores, cujas explicações e cujo entendimento não depende apenas do domínio do conhecimento do conteúdo de treinamento, mas também da arte e da intuição do treinador. O que ele fala aqui? Que o treinamento é um processo muito complexo, que não é só você entender sobre treinamento esportivo, tem outros fatores também que estão relacionados ao treinamento esportivo. Várias outras ciências que fazem parte do treinamento esportivo, que são responsáveis por outros profissionais aqui também. Depois a gente lê essa lista aqui com calma. Ele também fala sobre a intuição do treinador, né? Essa parte subjetiva, né? Do treinador perceber qual é o melhor caminho para ele tomar no treino dele, qual as melhores decisões, né, na hora dos treinos, o comportamento entre professor e aluno é muito importante. Valdir Barbante, ele complementa esse raciocínio falando o seguinte: estão envolvidas de forma absolutamente decisiva as emoções e as relações entre as pessoas. Então ele dá uma enfatizada aqui sobre as relações entre as pessoas e as emoções, né? Porque isso influencia muito no treinamento, tá? A interação entre professor e aluno, entre aluno com aluno, ou aluno com ele mesmo, né? Entender o que passa na parte emocional dele é muito importante também. Então, uma dica importante para o professor estudar um pouco sobre psicologia esportiva. É muito difícil um professor dominar todas essas áreas aqui, né?
São áreas específicas de alguns profissionais, por exemplo, medicina para médico, né, psicologia, psicólogo, mas a gente pode saber um pouquinho sim de cada item disso aqui. Seria muito interessante ter a ajuda de outros profissionais durante o processo de treinamento, né? O atleta, além de passar por ter o treinamento todo, passar por um psicólogo para sempre conversar, ver como que tá a parte emocional, por um nutricionista para dar melhores indicações de alimentação, né? Médico para ver se está tudo bem com ele, se ele está aguentando bem as cargas de treinos, tá? Todos esses profissionais aqui, essas ciências, fariam parte do treinamento. Depois vocês podem ler com calma, tá? Dar uma pausa no vídeo aí e ler com calma. Objetivos do treinamento. É um tema muito importante porque o objetivo é uma coisa muito pessoal, né? Cada atleta tem um objetivo diferente. Tem alguns que treinam só por lazer, que querem só fazer uma atividade para trabalhar a saúde. Tem pessoas que querem competir, mas de uma forma mais amadora. E tem pessoas que querem competir profissionalmente. Aí sim é um treino de mais intensidade, visando alto rendimento. Então tem que tomar muito cuidado para saber primeiro o objetivo individual de cada atleta, para você conseguir planejar o treino de uma forma ideal, né? Segundo o EINEC, aqui 2003, ele fala: o treinamento serve para manutenção, melhora ou recuperação da capacidade de rendimento e da saúde. Então, o treinamento ele serve basicamente para isso, né? Para você tentar manter o nível que você tem, melhorar, que é a maioria, né, que é melhorar, ou recuperar um nível que você tinha e de repente você ficou lesionado e acabou perdendo, aí você recupera. E ele também vincula com a saúde, tá? Um tema muito importante que a gente vai falar mais para frente, tá? Que a gente às vezes treina muito pesado e acaba machucando o corpo. Então, sendo em alto nível, se a gente exagerar um pouquinho, acaba prejudicando um pouco a saúde, sim. Então, tentar sempre relacionar o esporte, né, o treinamento com a saúde. O ENEC também fala aqui sobre 3 objetivos, ó, psicomotores, cognitivos e afetivos, cada um em uma determinada área, né? Vou ler para vocês aqui, ó. O psicomotores, fatores condicionais do desempenho, força, resistência, velocidade. Capacidade coordenativa e aptidões técnicas, que estimulam no centro do processo de aprendizagem. Então está relacionado com o corpo, né? Aprendizagem motora, fatores objetivos psicomotores. Objetivos cognitivos, ó, esses compreendem, sobretudo, conhecimento das áreas táticas e técnicas, mas também conhecimento básico para otimização e aumento da eficácia dos treinamentos. Então, o que a gente está fazendo agora é um treinamento mental, um treinamento cognitivo, né? Conhecimento um pouco mais sobre os conteúdos do treinamento, para melhorar um pouco mais o treino de vocês. Então, conhecimento não só das técnicas e da tática, mas de tudo que está relacionado com o esporte. E objetivos afetivos. Esses são representados por força de vontade, autoconfiança, autocontrole. São as emoções, né? Esses objetivos relacionam-se intimamente com os fatores do desempenho físico. As emoções, elas influenciam muito o nosso tudo, né? Se você estiver desanimado, se você estiver triste, o seu treino vai ser pior se você tivesse mais animado, mais disposto. Então, a parte emocional, ela é meio que um fator muito importante em campeonato também, né? A gente fica nervoso, com medo às vezes. Então, isso influencia muito. A gente tem que sempre estar trabalhando isso também. Depois eu vou dar dicas de como trabalhar essa parte afetiva também, a parte emocional. O objetivo do treinamento deve se elevar, ser mantido ou ser reduzido de acordo com o desempenho do atleta. Então, isso aqui é uma forma de você controlar a intensidade do treino, né? Se você vê que o atleta não está melhorando, você tem que forçar um pouco mais. Se você vê que está dando certo, mantém. E se vê que está muito pesado, você diminui. Então, esse aí cabe ao próprio atleta e o professor também analisar na hora do treinamento, né? Para o último tema da nossa aula, vamos falar sobre as características do treinamento esportivo. Presta atenção nessa frase aqui de Valdir Barbante. Ó. O aspecto mais saliente da nossa profissão, está falando dos professores, né? Que a torna diferente da maioria das outras, é que trabalhamos com seres humanos, cada um deles com suas esperanças e seus objetivos de vida. Aqui ele ressalta a individualidade, que é um dos assuntos que a gente vai falar numa próxima aula, que cada aluno tem a diferença um do outro, né? Ninguém é igual a ninguém. Então, ele vai ter as suas próprias dificuldades, as próprias motivações, e a gente tem que saber adequar o treino de acordo com cada aluno. Isso é uma coisa muito importante no treinamento. Visa a obtenção de maior rendimento, é quase sempre uma questão individual. Aqui é uma coisa muito importante, o aluno tem em mente também. O treino vai se basear muito mais nele mesmo do que nos fatores externos. 70% quem é responsável pela evolução é o próprio atleta e 30% os fatores externos, o professor, os companheiros de treino, a estrutura do local. Então, o treinamento vai depender basicamente do aluno. É claro que companheiros
que leve mais a sério, um professor que dê mais apoio, vai fazer muita diferença. Mas vai depender principalmente do atleta. Para se obter um nível elevado, o praticante deve se sujeitar a cargas de treinamento elevadas. Então, isso aqui realmente é uma coisa muito importante. Ele entender que, para melhorar, ele tem que ter uma sobrecarga, né? É outro tema também que a gente vai falar numa próxima aula. Adaptar seus hábitos de vida às exigências do esporte. Está falando assim, para fazer o esporte parte de sua vida, né? Mudar um pouco a sua rotina. Né? Então tem que se preocupar com alimentação, com descanso e tudo mais para conseguir se adequar a ser um atleta. Né? São realizados de acordo com princípios científicos e pela prática adquirida com experiência bem-sucedida. Aqui ele fala sobre duas coisas importantes. Com estudos que a gente faz para entender qual que é a melhor forma de treinamento, né? E pelas experiências que a gente tem também testando. O aluno, às vezes, com alguns dão certo, com alguns não. Então, a gente vai testando e vendo qual que é a melhor forma de treinamento para cada tipo de aluno. Se baseando sempre em estudos e em experiências que a gente vai tendo conforme a gente vai ensinando. O treinamento esportivo é marcado pela educação e pelo crescimento, maturação. Isso aqui é uma coisa muito importante. Até coloquei a foto de crianças aqui. A criança, o atleta, só começa a melhorar quando ele começa a mudar internamente. Por isso que eu falei sobre fatores internos no começo da aula. Porque conforme ele vai criando a consciência de que depende basicamente do esforço dele, se ele levar a sério, ele vai ficar bom, e começar a fazer isso uma coisa natural para ele, você vê nitidamente a melhora do aluno. É muito legal isso, você vê que o atleta começa a levar mais sério, ficar mais esforçado, você não precisa ficar dando bronca nele, e isso faz total diferença para a evolução do aluno, essa maturação interna dele. Agora, para finalizar a nossa aula, vou fazer as considerações finais aqui para a gente recapitular tudo que a gente discutiu nessa aula aqui. Primeiro, sobre treinamento. Né? O que é treinamento? Então, é uma preparação que envolve vários fatores, né? E é organizado, tem um começo, meio e fim, visando o melhor rendimento do atleta, né? Em caso de treinamento desportivo. Então, o treinamento é uma preparação para ter um bom desempenho, em outras palavras. E você viu que tem diversas ciências que estão envolvidas no treinamento. Você viu que o treinamento tem aquelas ciências lá, nutrição, psicologia, biomecânica, todas essas ciências que fazem parte do treinamento. E é muito importante o atleta ter esse apoio também de outras áreas para conseguir atingir um alto nível, né? A gente acabou de falar das características do treinamento, né, que quase sempre é uma questão individual, que o atleta precisa mudar um pouco a vida dele para se adequar ao esporte, né, e algumas outras coisas. E aí, os objetivos do treinamento, que na verdade eu deixei para o final aqui, para complementar, falando que é importante o atleta ter o equilíbrio de todos os fatores que fazem parte do corpo dele. Quais são esses fatores? Eu separei aqui em 3, ó. O corpo, a mente e o coração. Cada um representa um setor muito importante para o atleta trabalhar. Se ele deixar de trabalhar um desses setores, vai fazer falta na competição, vai fazer falta na evolução dele. Quais são esses setores? Ó, o corpo. O corpo representa o físico, né? As capacidades físicas dele, né? A força, a resistência. A gente engloba aqui também as técnicas, né? Os movimentos, conseguir fazer o movimento com uma qualidade boa. A mente, a gente coloca aqui o conhecimento, né? A parte racional, o intelecto. Se o atleta ele consegue entender o processo de evolução, qual é a melhor estratégia na hora de jogo, as táticas, tudo isso está relacionado ao mental. E o terceiro aqui, o coração, representa as emoções, o controle emocional, né? A gente vai falar um pouco sobre inteligência emocional mais para frente, mas é o controle das emoções dele, controlar o nervosismo, a raiva, por às vezes o atleta reclama muito quando está errando, fica muito nervoso, tem que aprender a controlar isso, que atrapalha muito a evolução dele. E outros fatores relacionados à parte emocional também. Se um desses 3 fatores estiver em deficiência, o atleta vai sentir falta na hora da competição e pode ser o ponto fraco dele. Por isso que tem que ser trabalhado em conjunto todos esses 3 fatores aqui, buscando o equilíbrio sempre. Eu coloquei até a estrelinha aqui para tratar brilhar, né? Se ele conseguir trabalhar sempre esses 3 fatores aqui, ele vai conseguir brilhar. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido algumas coisas, né? Mesmo que possa ter sido poucas coisas, já é uma ajuda legal para vocês. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre princípios de treinamento, sobre os componentes do treinamento, coisas importantes que você precisa entender para o seu treino ficar melhor, cada vez melhor. É isso aí, galera. Forte abraço. Espero que vocês tenham gostado aí.